Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e vamos continuar aqui no capítulo que paramos, né? Estamos lá na intervenção dos espíritos no mundo corporal e vamos entrar agora no subtítulo Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Será que os espíritos influenciam fenômenos da natureza? E esse é o nosso vídeo de número 107, já temos 107 vídeos para trás, né? Então, quem quiser pegar desde o início, é só voltar na nossa playlist e pegar desde o primeiro vídeo. Mas não importa, você pode continuar a partir deste número e depois voltar, não tem problema. Né? Então, vamos continuar na questão número 536. Na questão número 536, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Os grandes fenômenos da natureza, os que considera como uma perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou têm um fim providencial? E olha que ele responde. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem permissão de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Qualquer fenômeno da natureza importante, né, acontece porque Deus permite. Kardec faz uma pergunta anexa. Esses fenômenos sempre tem o homem por objeto? E ele responde, algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto que o estabelecido do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então vejam que ele explica que às vezes os fenômenos são para atingir o homem de alguma forma, para melhorá-lo, modificá-lo, alterar o seu curso de vida, né? Mas que às vezes é o equilíbrio, né? A natureza precisa se equilibrar. Então, por exemplo, se tem muita seca, precisa de chuva. Se tem muita chuva, precisa de estiagem. E assim a própria natureza vai se equilibrando. Continuamos, então tem uma outra pergunta anexa. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos, como os agitar, acalmar, dirigir. Então veja que Kardec quer saber especificamente se tem espíritos que comandam a natureza, né? Ele falou aqui sobre agitar, acalmar, dirigir. Então imagina espíritos que controlam o tempo, a chuva, né, vento, esse tipo de coisa. E ele diz aqui, mas é evidente e não pode ser de outra forma. Ou seja, ele está dizendo tem espíritos que comandam a natureza. E ele diz, Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Olha que interessante. Então ele explicou que Deus não está agindo na matéria diretamente, porque para esses fenômenos que para Deus são menores, né, existem espíritos que auxiliam nisso. E aí Kardec faz a pergunta 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, como a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento, então Kardec está comparando. Seriam os deuses mitológicos, esses espíritos, tem fundamento isso? Né? E ela diz aqui, ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem baixo da verdade. Tá? Então, não seriam exatamente deuses que controlam a natureza. E ele faz uma pergunta anexa a 537. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando no interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? E ele diz, esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então ele explica que tem sim espíritos que controlam até as agitações do interior da Terra, mas não especificamente habitam lá dentro da Terra. Tá?
E ele faz a pergunta 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? Tem um grupo, né, desses espíritos? E continuando a pergunta que eu interrompi aqui, são seres à parte dos espíritos que estiveram encarnados como nós? E ele respondeu da seguinte forma, que o serão ou que foram. Então, ele diz que são espíritos, da mesma forma que já foram encarnados, né, e que podem vir a ser encarnados. Tá? Kardec faz uma pergunta anexa 538. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E ele diz, isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. E os espíritos, entre os espíritos, como entre os homens. Então ele explica que os espíritos que executam materialmente as tarefas são espíritos um pouco mais inferiores. Aqueles que trabalham mais com a inteligência, com a criatividade, são espíritos mais superiores. Tá? E ele faz a pergunta 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Olha que interessante essa pergunta. Na produção de uma tempestade, tá? É um espírito que age ou se reúnem em massa? E olha a resposta que ele dá. Em massas inumeráveis. Olha que interessante o que ele falou aqui. Questão número 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo irrefletido? Tá? Então, eles têm um conhecimento de causa, né? Dentro do seu livre-arbítrio, são impulsivos nessa atuação sobre os fenômenos da natureza. E olha o que ele responde aqui, como a natureza, né? como a espiritualidade é diversa. Alguns sim, outros não. Como faço uma comparação? Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são instrumentos de Deus. Olha que maravilha o que ele respondeu aqui. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Então ainda ele explicou, o Espírito de Verdade explicou, que ainda nós não conseguimos com a nossa mente terrena aqui entender a totalidade dessa coordenação. Mas veja, dentro da explicação dele, que até os animais servem para a evolução. Imaginem, nas ilhas, nos continentes, os pássaros, eles não comem as sementes, e essas sementes ele depois não coloca para fora nas fezes, e ele mesmo está povoando, aumentando a terra, ele está lançando vegetação que vai crescer, e essa própria vegetação que cresce e não deixa cair folhas, que se decompõem e viram matéria orgânica e mais terreno para mais animais. Então vejam como todos nós contribuímos de alguma forma na natureza, e olha como isso é importante. Então ele diz que do mesmo jeito na espiritualidade existem espíritos que contribuem conscientemente e outros inconscientemente, mas todos contribuem de alguma forma. Até aqueles que acreditam não estar contribuindo estão fazendo alguma coisa. Então, meus amigos, paramos por aqui
o estudo nesse assunto interessantíssimo, né? E nós vamos continuar aqui lá no Os Espíritos durante os Combates. Vai ser o próximo estudo na questão número 541. Então, obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.